Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então com nossa aula de hoje. Eu resolvi fazer uns vídeos mais resumidos, porque achei que ficaria mais pedagógico vocês assistirem um vídeo aí de 20 minutos, 30 minutos, do que assistir uma aula de 2 horas. Então eu findei fatiando o conteúdo, por exemplo, da culpabilidade, para facilitar o entendimento de vocês. Na última aula eu falei sobre imputabilidade, hoje nós vamos falar sobre a potencial consciência da ilicitude. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu gostaria de replicar, né, novamente o conceito de culpabilidade. O que é a culpabilidade? É a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica, porque o sujeito, podendo agir de acordo com o direito, ele prefere agir de forma antijurídica. Por isso, recai uma reprovabilidade sobre sua conduta, né, típica, e também sobre sua conduta antijurídica. Tá? Então, sempre que o sujeito puder agir de acordo com o direito e prefere uma ação contra o direito, vai recair sobre ele a reprovabilidade da culpabilidade. Ok? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos para o nosso assunto específico de hoje, que é a potencial consciência da ilicitude. Vamos passar aqui para o gráfico seguinte. Né? Então, a potencial consciência da ilicitude é o conhecimento, a possibilidade de conhecimento do autor que sua conduta é proibida, é ilícita, é antijurídica. Se ao autor não é possível saber que sua ação ou omissão é contrária ao direito, é ilícita, ocorre a exclusão da potencial consciência da ilicitude. Por exemplo, se apropriar de coisa achada, o sujeito encontra o celular na rua e não devolve ao dono. Vamos imaginar, mas eu não sabia quem era o dono. Mas então teria que devolver à autoridade policial no prazo de 15 dias. O sujeito pode alegar o seguinte aqui, que ele não sabia dessa norma proibitiva, ele não tinha conhecimento dessa norma proibitiva. Então vai excluir a potencial consciência da ilicitude ou antijuricidade. Porque o erro do autor, o erro do agente, o erro do sujeito, recaiu sobre uma norma proibitiva, sobre uma norma incriminadora, que está previsto lá no artigo 169(2) do Código Penal. Eu citei um segundo exemplo que recai sobre a norma justificadora, sobre uma causa de exclusão de ilicitude. Então, o sujeito atira no ladrão em fuga que já abandonou a coisa, a res furtiva, imaginando que ele está dentro dos limites da legítima defesa, quando na verdade já está ultrapassando esses limites. Então, aqui é um erro sobre a consciência da ilicitude que recai sobre uma norma justificadora. E aqui, por ser um erro evitável, o sujeito responderia pelo, pelo homicídio, mas de forma reduzida, né? Ou seja, de culpabilidade reduzida. Né? Ele teria direito a uma redução da pena de 1 a 2 terços em razão do erro ser evitável. Como o erro é evitável, ele vai ter direito a esta redução de pena. Então, não exclui o crime, não exclui a culpabilidade, mas ele teria direito a uma redução de pena que está prevista lá no artigo 21, segunda parte. Mas é um erro sobre a ilicitude de uma justificadora, sobre os limites da justificadora. Ele ultrapassou os limites da justificadora, no caso aqui, a legítima defesa. Né? Vamos ver então no nosso Código Penal quais são as hipóteses de falta de potencial consciência da ilicitude. Ou, em outras palavras, quais são as hipóteses no nosso Código Penal que exclui a consciência da ilicitude da conduta. Então está aí o artigo 21. O erro sobre a ilicitude do fato, que é o chamado erro de proibição.
O desconhecimento da lei é inexcusável, claro. A lei presume-se conhecida de todos. Entretanto, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então vejam vocês que isso é o que está disposto no nosso Código Penal. Considera-se erro evitável se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, se o sujeito é possível, mediante um esforço, ou mediante um esforço intelectual, ou mesmo mediante informações que pode ser colhida, tem condições de saber que o seu erro, que o fato, melhor dizendo, é proibido, então esse é o chamado erro evitável. Ele terá direito à diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Mas se o erro é inevitável, então exclui o dolo, né? E, portanto, o sujeito não é punível, porque o erro era inevitável. Mesmo tomando todos os cuidados necessários, mesmo assim, o sujeito incorreu no erro. Aí geralmente os alunos me perguntam por que o desconhecimento da lei é inexcusável. É diferente o desconhecimento da lei do erro sobre a ilicitude do fato. O erro sobre o desconhecimento da lei diz respeito à aplicação da lei penal, né? O erro sobre a ilicitude do fato diz respeito à culpabilidade, né? Se exclui ou não a culpabilidade. Porque a ilicitude é a contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico. O desconhecimento da lei é simplesmente o sujeito não conhecer a lei positivada no Código Penal. Então, são coisas bem distintas. Ok? Muito bem. Então, se a hipótese ou as hipóteses de falta de consciência da ilicitude, de falta de conhecimento da antijuricidade, é chamado erro de proibição, que é o que incide sobre a ilicitude do fato, vamos estudar o que é erro de proibição. E quais são as hipóteses que vai excluir a pena ou vai atenuá-la. Aqui sobre erro de tipo eu não vou falar agora para vocês. Coloquei só para que se alguém quiser dar uma lida para ver já algumas informações, digamos assim, sobre o erro de tipo já estão aí estampadas. Mas eu vou voltar depois que explicar para vocês sobre erro de proibição. Ok? Então, fiz um gráfico aqui, nesse slide, sobre a potencial consciência da ilicitude. Qual foi a solução no nosso Código Penal para esse erro que recai sobre a consciência da antijuricidade ou da ilicitude? Ok? Então, no nosso penal, no nosso Código Penal, melhor dizendo, o erro jurídico penal vai recair sobre o conhecimento do fato, sobre o conhecimento da ilicitude, que é o que nós vamos estudar hoje, pode cair sobre erros acidentais, que são indiferentes penais, a pessoa é punida da mesma forma, se o erro é acidental, e pode cair sobre um erro de exculpação, que é a inexigibilidade de conduta de acordo com a norma. Mas hoje o que nos interessa é o erro de proibição, é o erro que recai sobre a consciência da ilicitude. Então nós vamos ter as seguintes hipóteses. Erro de proibição direto, que se refere à norma incriminadora. Se o primeiro critério que vocês têm que observar é verificar se o erro sobre a consciência da ilicitude incide sobre norma incriminadora ou sobre norma justificadora. Então, vamos analisar, em primeiro lugar, o erro que recai sobre norma incriminadora. Tá? O erro que recai sobre a consciência da ilicitude, sobre o conhecimento da ilicitude, sobre a proibição da norma. Se o erro recai sobre norma incriminadora, nós vamos ter o erro inevitável, que exclui a consciência da ilicitude
e, por sua vez, exclui a culpabilidade, porque a consciência da ilicitude é um elemento da culpabilidade, né? Então, o sujeito acha um relógio na rua e se apropria, não sabendo que tem que, não tendo conhecimento que esse que ele tem a obrigação de devolver ao proprietário, se não sabe quem é o proprietário, à autoridade policial no prazo de 15 dias. Então, há um erro sobre a ilicitude da conduta, sobre a ilicitude do seu comportamento. Há um erro sobre a proibição da norma. O sujeito que encontrou o relógio não sabe que essa conduta de se apropriar da coisa achada é ilícita. Então, é um erro sobre a consciência da ilicitude, sobre a potencial consciência da ilicitude. Então, seria um erro evitável. Se o erro era... aliás, esse primeiro caso aqui é um erro inevitável. Está aí negritado aí de verde, né? Se o erro era evitável, a culpabilidade é diminuída. Ou seja, o sujeito tem direito a uma redução da pena de 1/6 a 1/3. O crime permanece doloso, não há exclusão da culpabilidade, mas ela é apenas reduzida, de acordo com o artigo 21 aí, né, no nosso Código Penal. Um exemplo, entrar na casa alheia pensando estar autorizado. Então, o sujeito imagina que está autorizado entrar em determinada casa de algum conhecido, quando, na verdade, não está. Então, isso seria um erro evitável. Ele precisaria se informar melhor para verificar, para não cometer esse erro. Então, excluiria aí, não excluiria a culpabilidade, mas ele teria direito a essa pena diminuída. Ou seja, há uma exclusão relativa da culpabilidade, né? A culpabilidade é apenas diminuída nessa hipótese. Muito bem. Vimos então o erro que recai sobre a norma incriminadora. Vamos ver o erro que recai agora, o erro sobre a ilicitude do fato, sobre a consciência da ilicitude. Vamos ver aqui agora que recai sobre norma justificadora. O erro sobre a consciência da ilicitude que recai sobre norma justificadora. Então, nós vamos ter o erro que vai recair sobre a existência ou os limites, sobre a existência ou limites da justificadora. Então, aí nós vamos ter o erro evitável. Exclui a consciência da ilicitude e exclui a culpabilidade dolosa e culposa. Então, o sujeito que vai corrigir filho alheio, né? Então, essa causa justificadora é não existente ou reconhecida pela lei. É uma justificadora não existente, não reconhecida pela lei. Então, nessa hipótese, o sujeito incorreu no erro sobre a existência de uma norma justificadora. Tá? E o erro, como aqui no caso me parece inevitável, exclui a consciência da ilicitude e, por sua vez, a culpabilidade. Excluindo a culpabilidade, dolosa e culposa, vai excluir o próprio delito, porque a culpabilidade é um dos elementos do delito. E sem culpabilidade não há crime, não há delito. Muito bem. Mas se o erro recai sobre o erro sobre a potencial consciência da ilicitude, recai sobre a norma justificadora, e esse erro é evitável, não exclui a culpabilidade, mas é diminuída a pena de 1/6 a 1/3. O crime, portanto, permanece um crime doloso. O sujeito tem direito apenas a uma diminuição de sua culpabilidade. Tá? Um exemplo, matar o ladrão em fuga após abandonar o objeto furtado, que tem 2 após, é só um, né? Então, nessa hipótese, o sujeito ultrapassou os limites da justificadora existente na lei, no caso, a legítima defesa. Então, vejam que, sobre a norma justificadora, nós vamos ter o chamado erro de proibição indireto, né, o erro de permissão, e esse erro que recai sobre a norma justificadora, ela pode recair sobre a existência ou os limites da justificadora, e ela pode
recair também sobre os elementos da justificadora, que não estão aqui ainda, eu vou colocar em seguida. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês que sempre vocês analisem primeiro se o erro recai sobre norma justificadora, ou norma incriminadora, ou sobre norma justificadora. Esse seria o método, o critério mais adequado para vocês analisarem se o sujeito errou sobre a consciência da ilicitude. Primeiro, se o erro recaiu sobre norma incriminadora. Segundo, se o erro recaiu sobre norma justificadora. Terceiro, se o erro era evitável. E quarto, se o erro era inevitável. São as formas de saber. Tá? Depois, se o erro recaiu sobre a norma justificadora, vocês têm que analisar se o erro se caiu sobre a existência de uma justificadora ou se caiu sobre os limites, né, da justificadora, das causas de exclusão de antijuricidade. Ok? Feito isso, aí vocês vão verificar que, por exemplo, nesse caso que eu citei aqui, a causa justificadora não existe, é não existente, ou seja, ela não é reconhecida pela lei, ela não existe na lei, mas o sujeito imaginou que existia. Por isso, é uma causa, é um erro que recai sobre a consciência da ilicitude em relação à norma justificadora, no caso, um erro inevitável. Da mesma forma, o erro recai sobre a consciência da ilicitude, né, mas em relação à norma justificadora. E aqui, na hipótese, o erro que o sujeito incorreu era um erro evitável. Então, aqui não exclui a culpabilidade, mas diminui essa culpabilidade. Ele tem direito a uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3, mas o crime continua doloso. Então veja que o sujeito aqui nessa hipótese de atirar no ladrão em fuga, depois que ele abandonou o objeto furtado, o autor ultrapassou os limites, no caso aqui, da legítima defesa, que é uma justificadora existente na lei. Aqui não existe a justificadora, nessa hipótese primeira aqui. Nessa hipótese aqui, ela existe, mas o sujeito ultrapassou os limites. É por isso que ele responde pelo delito. Ok? E aí nós temos ainda o erro de tipo permissivo. O que acontece? É um erro que recai também sobre uma justificadora. Veja aqui, refere-se a um erro que recai sobre a justificadora. Mas esse erro aqui recai sobre os elementos da justificadora. Não é sobre a existência, nem sobre os limites, como é a nossa hipótese aqui. Coloquei aqui que o erro, nessa hipótese que nós analisamos, recai sobre a existência ou os limites. Aqui não, o erro ainda é sobre justificadora, mas é sobre os elementos. Aí muda. Deixa de ser erro de proibição indireto, ou erro de permissão, para se chamar erro de tipo permissivo. Porque ele recai sobre os elementos da justificadora. Ou seja, o sujeito erra sobre aqueles requisitos ou os pressupostos fáticos da existência da justificadora. Por exemplo, um erro sobre a agressão. É um erro sobre um elemento da justificadora. Então, se esse erro for inevitável, exclui o dolo e a culpa. Como está previsto lá no artigo 21, né, na primeira parte. Um exemplo. Abel ameaça Caim de morte. Certo dia se encontra numa rua escura. Né? Caim, ao levar a mão ao bolso do terno, Abel imagina que ele vai sacar a arma e atira primeiro. Depois verifica-se que ele não portava arma nenhuma e apenas pegar um lenço no bolso do terno. É a chamada legítima defesa putativa, legítima defesa por erro. Ora, o erro aqui nessa hipótese recaiu sobre o quê? Sobre a elementar
da justificadora chamada agressão injusta. Então, o erro recaiu sobre a agressão injusta, que é um dos elementos da legítima defesa. Por isso se chama erro de tipo permissivo. Outro exemplo que eu criei aqui. A aluna, ao ver uma cobra na sala de aula, lesiona outra pessoa para fugir da sala. Depois constata-se que era uma cobra movida a controle remoto. Ora, ela não vai responder por esta lesão, porque ela imaginou que estava sobre uma situação de estado de necessidade. Então, vai excluir, nessa hipótese, a consciência da ilicitude, que recai, portanto, sobre a justificadora chamada estado de necessidade. Portanto, exclui o dolo e a culpa, porque é um erro inevitável ou invencível ou inexcusável. Né? Então, é um erro. Alguns doutrinadores chamam de invencível, outros chamam de inevitável, outros chamam de erro excusável, no sentido de que é um erro desculpável. Né? Então, nessa hipótese aqui, o fato é que ela exclui a culpabilidade dolosa e culposa. Ela não é culpada, ela não sofre nenhuma punição. Se o erro que recai sobre os elementos de uma justificadora era um erro vencível, exclui o dolo, mas subsiste a culpa, se previsto na lei, claro, né? É o que diz o artigo 21, na segunda parte. Esse primeiro aqui não existe não, gente, é só a segunda parte. Artigo 21, parágrafo 1º, segunda parte, isso mesmo. Bom, então, o que acontece? Se o erro que recai sobre o elemento, um elemento, ou alguns elementos da legítima defesa, ou da justificadora de modo geral, ele era um erro vencível, vai excluir a culpabilidade dolosa, mas subsiste a culpabilidade culposa, se naturalmente esse fato for previsto na lei como crime culposo. Um exemplo do erro que recai sobre os elementos de uma justificadora e do tipo vencível. O sujeito tem sua casa furtada todo fim de semana. E um dia, uma noite, um sábado, ele resolve matar o ladrão. Seria, então, ele iria agir em legítima defesa. Ocorre que ele se prepara e, ao entrar um vulto pela porta da casa, ele atira. E depois verifica-se que era seu filho que estava chegando de viagem, não o ladrão. Então ele errou sobre o elemento da justificadora chamada legítima defesa. Ele imaginou que estava sofrendo uma agressão injusta, né? E quando na verdade não existia agressão. Então, nessa hipótese aqui, o erro era vencido. O que acontece? Exclui o dolo. Ele não responde pela culpabilidade dolosa, mas responde pela culpabilidade culposa. Responde por crime culposo. Nesse caso é previsto na lei, né? Então, que é o homicídio. Então ele responderia. Mas como nós já vimos na IPENA 1, nessa hipótese, se o juiz verificar que a dor espiritual do pai é tão grande que a pena se torna desnecessária, então ele aplica o chamado perdão judicial. Essa é outra história, gente. Só dando uma recapitulada lá para o que a gente já viu lá, né, quando estudamos. Aliás, vocês é pena 1, nós não estudamos ainda o perdão judicial, que está inserido lá no artigo 107, nas causas de exclusão de punibilidade. Então, interessante a observação aqui do perdão judicial. Mas nós vamos estudar ainda nesse semestre, quando a gente for tratar das causas de exclusão de punibilidade. Outro exemplo que recai sobre uma justificadora
sobre os elementos de uma justificadora e o erro é vencível. Sentinela mata o amigo que havia fugido da prisão do exército inimigo, chamado fogo amigo, né? Então, o que acontece? O sujeito, se tivesse tomado cuidado na prática da conduta, não teria matado o soldado amigo que fugiu da prisão inimiga. Ou seja, aqui o sujeito agiu no chamado estrito cumprimento do dever legal, que é uma justificadora. Mas ele errou em relação por não ter tomado cuidado na conduta, não ter verificado melhor se tratava-se de um soldado inimigo ou se de um soldado amigo. Então, pela falta de cuidado na prática da conduta, ele responde pela culpabilidade culposa. Exclui o dolo, mas subsiste a culpa. Né? E nessa hipótese subsiste, né? Seria o crime de lesão ou um crime de homicídio. Então, isso é chamado na doutrina de erro de tipo permissivo, esse que incide sobre os elementos da justificadora. Ok, gente? Então, esse erro que recai sobre a consciência da ilicitude, recapitulando aqui para vocês, ele pode recair sobre uma norma incriminadora, e aí se chama de erro de proibição direto. Esse erro pode ser inevitável ou evitável, o erro excusável e inexcusável. Esse erro pode recair sobre uma norma justificadora. Aí nós temos o erro de proibição indireto, mas aí só é erro de proibição indireto, o erro de permissão, se o erro recair sobre a existência ou os limites da justificadora. E aí nós temos o erro inevitável, o erro evitável. Exclui a culpabilidade dolosa e culposa. No erro evitável, exclui a culpabilidade dolosa, mas, aliás, não exclui também a culpabilidade dolosa aqui, porque ela é apenas diminuída, né? É a chamada causa de redução de pena. Né? Então, o erro também pode recair sobre uma causa justificadora, mas não sobre a existência ou os limites da justificadora, mas pode recair sobre os elementos da justificadora. Aí muda de nome, aí não é mais erro de proibição indireto, é erro de tipo permissivo. Tá? Isso, a classificação doutrinária no nosso Código Penal, porque o nosso Código Penal adotou a chamada teoria limitada da culpabilidade, que foi desenvolvida pelos teóricos da chamada teoria social da ação. E aí, Francisco de Assis Toledo, o grande jurista brasileiro, quando elaborou a reforma penal de 1984, e ele era partidário dessa teoria social da ação, ele preferiu manter a teoria limitada da culpabilidade, né, que é essa que eu acabei de expor aqui para vocês, é a que foi adotada no nosso Código Penal, a chamada teoria limitada da culpabilidade. Eu estou falando isso porque depois eu vou falar ainda sobre esse assunto, erro de proibição, direto, indireto e erro de permissão, e vou tratar numa outra perspectiva teórica, que é a chamada teoria extremada da culpabilidade, que foi desenvolvida por Hans Belz, que é o pai da teoria finalista da ação. Então, para Hans Belz, ele não diferencia se o erro sobre justificadora recai sobre a existência ou os limites da justificadora, ou se recai sobre os elementos. Para ele, todo erro que recai sobre justificadora é erro de proibição indireto. É bem simples, já expliquei para vocês a diferença. Para a teoria limitada da culpabilidade, que foi adotada pelo nosso Código Penal,
ela faz essa diferenciação que eu expliquei para vocês. Se o erro recai sobre a existência ou os limites da justificadora, é erro de proibição indireto, cujas consequências são essas. Se inevitável, exclui a culpabilidade dolosa e culposa, ou seja, o sujeito não é punido a qualquer título. Se é evitável, não exclui a culpabilidade dolosa e nem culposa, mas o sujeito tem direito a uma diminuição da pena. Ou seja, a culpabilidade é diminuída nessa hipótese aqui. E aí estão os exemplos. Tá? E se o erro, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade, recai sobre os elementos, então esse erro não é erro de proibição indireta, esse erro é erro de tipo permissivo. E a consequência é que ele exclui o dolo, ele exclui a culpabilidade dolosa, mas não exclui a culpabilidade culposa. Ou seja, subsiste a culpa, se, no caso do erro ser vencível. Se o erro for invencível, for inevitável, vai excluir a culpabilidade dolosa e culposa. Mas se o erro for vencível, vai excluir só a culpabilidade dolosa. Subsiste a culpabilidade culposa, subsiste a culpa. Evidentemente, se o fato cometido está previsto na lei, como crime culposo, como é os exemplos que eu citei para vocês agora há pouco. Então, essa é a diferença de uma para outra. No caso de vocês, importante, evidentemente, é saber essa diferenciação, mas fundamentalmente saber que essa teoria limitada da culpabilidade é a que foi adotada no nosso Código Penal. O nosso Código Penal, por adotar essa teoria, considera que o erro sobre os elementos da justificadora é erro de tipo permissivo e não erro de proibição indireto, com as consequências diferenciadas em relação ao erro inevitável que cada um traz. Vejam que no erro sobre a teoria limitada da culpabilidade, o erro evitável sobre a justificadora, na perspectiva da teoria limitada, não exclui a culpabilidade, ela é apenas diminuída. Tá? Quando recai sobre a existência os limites. Mas quando recai sobre os elementos, se o erro for evitável, for vencível, exclui o dolo, mas subsiste a culpa. Veja que aqui subsiste a culpa. Aqui a culpabilidade dolosa continua. Aqui não existe culpabilidade dolosa, somente a culpabilidade culposa. Aqui, sobre a existência dos limites, subsiste a culpabilidade dolosa. Ela é apenas diminuída, então as consequências são diferentes. Por isso que se chama aqui erro de tipo permissivo e aqui erro de proibição indireta. Para vocês é importante saber, especialmente essa diferenciação, tá? Porque vocês vão operar naturalmente o nosso Código Penal, que é o que aplica a teoria limitada da culpabilidade. Ok? O erro de tipo, gente, geralmente a gente estuda lá quando trabalha o fato típico. Mas eu coloquei aqui e isolei só para vocês saberem que não é matéria de culpabilidade, o erro de tipo, né? Que é o erro jurídico penal que recai sobre o conhecimento do fato típico. Portanto, sobre o conhecimento dos elementos do fato típico. Então vamos dar uma olhada rápida só para vocês já fazer tomarem conhecimento também desse erro. Então, o erro de tipo, ele recai sobre o fato típico, enquanto o erro de proibição recai sobre o conhecimento da ilicitude. Então, o erro do fato típico, o nome já diz, é sobre os elementos do fato típico. Então, da mesma forma, ele pode incidir sobre a norma incriminadora, né, esse erro. Se o erro for invencível ou essencial, exclui o dolo, exclui a culpabilidade dolosa e culposa. Aí pode ser o mesmo exemplo que eu citei para vocês aqui
acho que em outro lugar, já citei para vocês. O sujeito subtrai celular do amigo pensando ser o seu. Isso é muito comum hoje. O sujeito estão aí tomando uma cerveja na mesma mesa e tal, depois os celulares são iguais, a mesma marca, são semelhantes, e o sujeito ao sair pega o celular do amigo em vez de pegar o seu. Esse é o chamado erro invencível ou essencial, né? Eu citei um exemplo aqui mais longo de erro de tipo, né? Talvez mais por uma questão pedagógica. Um exemplo de erro de tipo invencível. O sujeito conhece uma linda mulher, alta, cabelos longos, etc., numa danceteria, né? Após umas conversas, se dirige ao motel. No dia seguinte, ao se encontrarem novamente, descobre que a garota tem 13 anos e que somente entrou na casa de show e também no motel porque apresentou identidade falsa. Ora, nessa hipótese, o sujeito não responde pelo crime de estupro de vulnerável. O erro sobre o conhecimento do fato típico, né? O erro sobre o conhecimento do fato típico, mais especificamente sobre a elementar menor de 14 anos. O sujeito errou, não sabia que a moça tinha menos de 14 anos. E aí, por isso, ele não responde pelo estupro de vulnerável, que é quando é praticado contra pessoas menores de 14 anos, né? Ou pessoas que não têm discernimento, né? Que é o caso das pessoas que têm transtorno mental. Mas, na hipótese aqui, o sujeito, o autor, não tinha conhecimento da elementar menor de 14 anos que está previsto lá nos crimes contra a liberdade sexual, né? Quando trata do estupro de vulneráveis. Então, esse erro era invencível, era um erro inevitável. Então, exclui o fato típico. O sujeito não é punível a título de nada. Mas se o erro era vencível, exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa, se prevista na lei, claro, a modalidade culposa. O sujeito atira em alguém pensando ser um animal. Então o sujeito está na floresta, caçando, e aí vê um movimento na floresta, atira, depois verifica-se que tratava-se de uma pessoa. Homicídio putativo. Exclui o dolo, mas permite a punição culposa. Okay? Então, isso é o erro de tipo, né, que incide sobre norma incriminadora. Tá? O erro de tipo que incide sobre norma justificadora é esse aqui, erro de tipo permissivo. Por que é que eu coloquei ele aqui entre o erro de proibição, aqui o erro de proibição indireto, e o erro de tipo? Porque ele, na verdade, é uma situação sui generis, ele é híbrido, né? Tem pessoas que consideram mais ele como erro de proibição, como é o caso de Hans Welz, né, o pai da teoria finalista da ação, como outros consideram como erro de tipo, os partidários da teoria social da ação. Então, esse digamos assim, o panorama geral do autor, das hipóteses que o autor pode incorrer em erros sobre o conhecimento da ilicitude de sua conduta. Além desses erros, nós temos o erro de exculpação, que eu vou ainda fazer um vídeo para vocês sobre ele, e os erros acidentais, que nós vamos estudar só em penal 2, tá? Que nós vamos estudar aqui os erros acidentais, né? O erro de tipo acidental, né? O erro determinado por terceiro, o erro sobre a pessoa, o erro sobre o objeto, o chamado aberratio ictus, o erro sobre o meio de execução, o erro de execução, né? E o aberratio criminis, o erro sobre o crime que o sujeito quer cometer. Ok? Então, gente, por hoje é só. Eu, às vezes, sou repetitivo, né? Porque eu sei que é a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse conteúdo e é um conteúdo que exige certa atenção, né? Então, por isso, às vezes eu repito, eu vou e volto para que vocês fixem bem esse conteúdo, tá bom? Então, essa aula é gravada, mas na próxima aula, que seria amanhã, no caso, né,
vocês podem me tirar todas as dúvidas em relação a esse conteúdo, ok? Então, por hoje é só e muito obrigado a vocês.